Pessoal, boa noite. Conforme a gente combinou hoje, essa aula vai ser uma revisão sobre os conteúdos de hidrodinâmica que a gente viu até a parada do calendário. Então, quais são esses conteúdos? Densidade, pressão, princípio de Pascal e impulso, tá joia? Então, para a gente relembrar a diferença entre um fluido e um outro tipo de material, é que os fluidos, tanto gasosos quanto líquidos, eles têm a capacidade de moldar, de se moldar no volume do recipiente no qual eles são inseridos. Então, por exemplo, enquanto um sólido tem uma estrutura que pode ser amorfa ou cristalina, mas relativamente bem definida, e um líquido tem uma estrutura menos definida do que a do sólido, o gás, tanto o líquido é um fluido e o gás também. Então, essa diferença da distância interatômica em relação ao sólido é que possibilita então que eles tomem a forma de qualquer recipiente no qual eles são inseridos. Tá joia? Só para a gente relembrar o que é um fluido, tá bom? Bom, aí um outro conceito que a gente precisa ver, relembrar, é a da densidade. Eu até coloquei aqui densidade volumétrica para vocês, não é o Dzinho não, é o Rho aqui, tá joia? É o Pzinho, porque a gente pode ter densidade linear, que é em uma dimensão, densidade superficial, que são em duas dimensões, e a densidade volumétrica, que a gente denomina aqui pela letra grega Rho, que é o que a gente vai usar aqui nessa parte do curso, tá joia? E como que a gente calcula então essa densidade volumétrica? A gente não vai toda hora falar densidade volumétrica. Aqui para o curso é igual na sala de aula que a gente já denominava, vai ser Rho, tá bom? Então, como que a gente calcula a densidade, o Rho? O Rho é massa sobre volume. Bom, no sistema internacional, a unidade de massa é quilograma e de volume é metro cúbico. Então, a unidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico, tá joia? E aí, para a gente poder recordar como que faz as conversões, caso as unidades não estejam no sistema internacional, então eu trouxe uma tabelinha aqui para relembrar vocês. Se a gente vem aqui para o lado direito, né, ou seja, do maior para o menor, como a medida é elevada ao cubo, porque é uma multiplicação de 3 partes, correto? Então a gente tem que multiplicar por 1000. Então 1 decímetro cúbico, aliás, 1 metro cúbico vale 1000 decímetros cúbicos. 1 metro cúbico em centímetros cúbicos valem 1000 vezes 1000, ou seja, 1 milhão, ou 10 elevado a sexta em potência de 10. Certo? No sentido do menor para o maior, a gente vai fazer a divisão, sempre por 1000. Beleza? Bom, e aí uma coisa muito importante de relembrar é que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Beleza? Então, quando a gente diz 1 litro de um fluido, significa que há 1 decímetro cúbico desse fluido. Tá joia? Então, aqui é para a gente poder relembrar. Bom, coloquei aqui algumas geometrias bem comuns, só para vocês poderem relembrar também um pouquinho melhor essa parte. Se a gente tiver um cilindro, que é o mesmo caso que houve lá no experimento que vocês fizeram, como que a gente calcula o volume disso? Então, a gente calcula a área da base. A base dele é circular, então a área do círculo, se a gente recordar, é π vezes r elevado ao quadrado. Então a gente tem a área da base, ou a superfície aqui desse lado, e se a gente quiser saber o volume, a gente multiplica essa área pela outra unidade, pela outra medida, que seria a altura. Então por isso que para o caso do cilindro, que também era, como eu disse lá, o experimento que a gente fez, o volume seria π r ao quadrado vezes h. O h aqui no caso seria a altura do cilindro, tá joia? Se fosse uma figura tipo paralelepípedo, né? Retângulos, quadrados, cubos e etc., é bem mais simples da gente fazer o cálculo. Então, neste caso, o volume é simplesmente a multiplicação das medidas, das 3 medidas aqui. Aqui nesse exemplo, né? Comprimento vezes largura vezes altura, tá joia? Bem tranquilo, correto? Só para a gente poder relembrar. Então, de novo, se não tiver no sistema internacional, precisa usar essa tabelinha aqui e fazer a conversão, tá joia? Sempre deixar no sistema internacional. Bom, se os materiais forem homogêneos, tá, gente? Por exemplo, se a gente pegar uma ferramenta de aço, por exemplo, tá? Então, nesse caso, a densidade é praticamente homogênea, ou seja, ela não varia. Então, se a gente conseguisse pegar um pedacinho dessa ferramenta e conseguisse medir ali a densidade, a gente teria sempre o mesmo valor.
tá bom? Isso para materiais sólidos, na maioria das vezes, é válida, certo? Agora, para líquidos e gases, isso já não é verdadeiro. Para o líquido, se for, principalmente a gente falando da água, se for até 10 metros de profundidade ou de altura, isso acaba não fazendo tanta diferença, tá bom? Então, para medidas superiores a essa, a gente já começa a poder ter alguma pequena variação, beleza? Então, tem um exemplo aqui da água. Então, nesse caso, se a gente comparar a densidade da água perto da superfície com a densidade lá no fundo, se isso for bastante profundo, vai ter uma diferença considerável, tá joia? E por outro lado, se a gente estiver aumentando, né, subindo, considerando aqui já, né, o ar, né, falando da nossa atmosfera, se a gente sai do nível do mar e sobe, a gente tem o inverso do que acontece ali com a água. Ao invés da densidade aumentar, a densidade diminui. Acho que todo mundo se lembra de ouvir falar, né, que cidades de muita altitude, como lá no México, algumas cidades do México, em outras localidades, o ar é bem rarefeito. Então, o fluido ali, que é o ar, é muito rarefeito. E por que isso acontece? É principalmente uma ação gravitacional, tá, pessoal? Então, quanto mais perto aqui da superfície terrestre, maior é a ação da força gravitacional. Se a gente se lembrar lá da disciplina de Física 1, quando eu escrevi lá para vocês a equação de Newton lá para cálculo, a equação universal lá de Newton para cálculo da força gravitacional, talvez vocês se recordem lá que na equação a distância entre os objetos envolvidos é elevada ao quadrado. Então, quanto maior a distância entre eles, menor é a força gravitacional. Então, a força gravitacional é o que causa o maior efeito aqui de aglutinar as moléculas mais próximas da superfície da Terra. Então, como a gente viu que densidade é massa sobre volume, se tem mais moléculas dentro do mesmo volume, nós temos uma maior densidade. Por outro lado, quando a gente está subindo ali, por exemplo, um morro, então está mais longe da superfície da Terra, há menos massa no mesmo volume, comparado com ali, se a gente comparar, por exemplo, 1 metro cúbico de volume ali na superfície da Terra e 1 metro cúbico a 2.000 metros de altitude. Então, a 2.000 metros de altitude, para o mesmo 1 metro cúbico, tem muito menos quantidade de matéria ali. Beleza? Acho que isso é tranquilo, né? E só para a gente relembrar aí, né, a questão da densidade, como isso influencia, vou colocar aquele mesmo videozinho que eu coloquei para vocês na sala de aula, tá joia? Então vamos acompanhar aqui o videozinho. Então olha só, a glicose de milho primeiro foi depositado no recipiente. Essa glicose tem uma certa densidade, ou seja, uma certa quantidade de massa por volume. Aí vai ser depositado na sequência o mesmo volume, um volume muito parecido com a questão do mel. Só que agora é o leite. Observem que o leite ficou por cima do mel, porque ele é menos denso, então tem menos moléculas ali. Aquelas moléculas que formam o leite, o composto, eles têm uma massa molecular menor do que as que formam o mel, considerando ali o mesmo volume. E depois o detergente, também com um volume bem parecido. Observem que até pela cor desses materiais fica fácil a gente ver a separação. Depois querosene. Então, por enquanto ali é todo fluido e líquido. Aí agora ele utiliza um material sólido, um parafuso. Quando solta o parafuso, e o parafuso é mais denso, ele vai descendo até encontrar ali um material de maior densidade. Depois o milho de pipoca não chegou na camada que separa ali o parafuso.
conceito que a gente vai relembrar é a questão da pressão hidrostática, beleza? Então tem a equipezinha, a pessoa tomando ali o líquido usando o canudinho. Vocês se recordam ali qual é a função do canudinho? Se ninguém se lembra, daqui a pouco eu vou retomar aqui com vocês, tá bom? Então isso é um efeito de pressão, a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então no final das contas, o que de fato é a pressão? Bom, a pressão nada mais é do que a força que as moléculas do fluido, sejam elas gasosas ou líquidas, exercem perpendicularmente sobre as paredes do recipiente no qual esses materiais estão contidos. Tem até o exemplo aqui, que se vocês podem observar, olha, de um recipiente com água. Isso é muito fácil da gente observar numa garrafinha. Se vocês pegarem a garrafinha, até comentei isso na época da sala de aula, e fizerem vários furinhos nela, vocês vão ver que a água vai sair perpendicular. Isso é bem fácil. Depois, é claro, ela se curva. Esse efeito do curvamento é por causa da ação da força gravitacional. Se não tivesse a força gravitacional, ela continuaria indo na horizontal. Tá joia? Então isso é uma evidência de que as moléculas pressionam perpendicularmente a superfície no qual elas estão contidas. Tá joia? Então isso aqui é para um líquido e aqui é um sistema que tem um pistão e um gás que está sendo comprimido ou expandido mediante o movimento aqui do pistão. Então é a mesma coisa, a força que as moléculas provocam aqui nessa superfície, sempre de maneira perpendicular. E aí, isso é importante para a gente relembrar que pressão não é força. Vocês vejam que na pressão não tem o símbolo do vetor, embora a força seja uma grandeza vetorial. Então, qual que é a diferença básica entre as duas? Não sei se vocês vão se recordar, mas uma grandeza vetorial, ela tem 3 características básicas que podem variar ou simultaneamente ou apenas uma única delas. Então, por exemplo, a força, ela pode variar em intensidade ou tamanho, em direção e em sentido. Porém, a pressão, como eu disse para vocês, ela atua sempre perpendicular à superfície, correto? Então, essa é a diferença principal entre força e pressão. E qual é a unidade que a gente utiliza para essa medição, para essa grandeza no sistema internacional? Ora, se a força no SI é dada em newtons e a área é dada em metro quadrado, então a unidade é newton por metro quadrado. E aí essa unidade, newton por metro quadrado, recebe o nome de Pascal, em homenagem aí ao cientista Pascal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o que dá o nome ao famoso princípio de Pascal. Tá joia? Então observem que a pressão ela varia de maneira diretamente proporcional com a força, ou seja, se a gente considerar a mesma área e aplicar cada vez mais força, maior será a pressão. E de maneira inversamente proporcional à área. Se a gente manter a força constante e diminuir o tamanho da área, maior será a pressão, uma vez que a área está aqui no denominador dessa razão. Tá joia? Coloquei 2 exemplos aqui que eu acho que ilustra bem isso. Então, por que que a gente consegue cortar facilmente as coisas com uma faca? Ora, a área de contato aqui da faca com a superfície, o objeto no qual a gente vai utilizá-la, é muito pequena. Então, não é necessário uma força muito grande para que ela consiga romper as ligações eletrostáticas desse material aqui que foi cortado. Por outro lado, um outro caso, esse caso, a área é muito pequena. No caso aqui da direita, a área é muito grande. Então, como que as pessoas fazem para conseguir caminhar na neve? Ora, se a gente quiser calcular a pressão aqui da pessoa, imaginando que ela está só de sapato, a gente pega a força-peso, se ela estiver com os 2 pés no chão, calcula a área dos 2 pés e divide a força-peso dela pela soma da área dos 2 pés. Então, isso vai dar um valor aí para a pressão. Se, por outro lado, a pessoa, numa localidade dessa, utilizar esse artefato aqui, observem que a área aqui é muito grande, muito maior em relação à área do pé da pessoa. Então, embora a força-peso da pessoa seja a mesma, se a gente calcular a pressão, a área está aumentada. Então, a gente vai ter uma diminuição aqui no valor da pressão, o que vai possibilitar que a pessoa faça esse tipo de caminhada. Com tudo isso, usando só conceitos de pressão. Tá joia? Bom, aí aqui nessa tabelinha tem algumas unidades utilizadas aí para medição de pressão. Então, como eu disse, a gente vai trabalhar principalmente com o Pascal, que é o sistema internacional. Lá no ensino médio, talvez quem teve um pouquinho de hidrostática utilizava lá que 1 Pascal era equivalente a 100.000 pascais ou 100 quilopascais. Aqui a gente tem que usar o valor mais correto,
que são 101,3 kPa, ou 101.300 pascais. Uma outra unidade muito comum é o ATM. Então, 1 ATM equivale, está aqui na tabelinha, a 101.300 pascais. Beleza? Depois, no padrão europeu e também americano, eles utilizam muito polegadas por área quadrada, que é o libras por polegada quadrada, que é o PSI, tá bom? Então, como muita coisa da área industrial utiliza o PSI, se a gente for fazer a calibração lá do pneu da bicicleta, do pneu de um automóvel ou de um outro veículo, vocês podem observar que o medidor de pressão vai estar calibrado em PSI e não em Pascal ou ATM. Tá joia? Vejam que o ATM o Pascal é uma unidade muito pequena, porque olha, 14,7 PSI equivalem a 101.300 pascais. Por isso que do ponto de vista da engenharia e também de instalações que envolvam essa parte de pressão, geralmente os manômetros, daqui a pouco eu vou relembrar com vocês o que são os manômetros, eles são calibrados em PSI, tá joia? Mas para os nossos cálculos, que a gente sempre utiliza o sistema internacional, a gente vai utilizar o Pascal, seus múltiplos e submúltiplos, ok? Bom, e tem mais um exemplo aqui para ilustrar nessa questão da área e da força. Até mostrei isso também para vocês na sala de aula, que a gente tem uma física, uma professora, que ela está deitada nessa cama aqui cheia de pregos, e se ela ficasse em pé, se a gente olhar aqui para a equação, a força-peso dela numa área muito pequena, ela estando em pé, com certeza ela se machucaria até seriamente, né? Então, só para comparar essas situações, ó, a gente pega o mesmo bloco, ele com uma área maior de contato sobre a superfície, e depois o mesmo bloco com a sua menor área em contato com a superfície. Só para vocês verem aqui na prática como varia o valor da pressão. Tá joia? Depois aqui eu tenho o exemplo do pneu de carro. Então, as moléculas de ar que estão aqui dentro estão pressionando as paredes, né, internas aqui que elas estão contendo sempre perpendicularmente, certo? Então, tanto faz o material ser um líquido ou o material ser um gás, a pressão sempre vai atuar da mesma forma, as moléculas forçando mesmo, né, provocando, interagindo por meio de uma força com a superfície. Beleza? Bom, aqui, só para a gente poder relembrar a questão da atmosfera, a questão da atuação da força gravitacional, olha, 50% de toda a nossa atmosfera está abaixo de 5,6 quilômetros. Se a gente subir aqui para 20 quilômetros, olha, 90% da atmosfera já está abaixo dessa altitude. E depois para 30 quilômetros, praticamente 99%. Ou seja, se a gente for para um local, né, ou utilizar algum equipamento que suba mais do que 30 quilômetros, praticamente não haverá ar para a gente poder respirar. Por isso que as cabines têm que ser pressurizadas. Tá certo, pessoal? Beleza? E aqui está aquela explicação que eu falei para vocês, né, do porquê que isso ocorre ali no comecinho, quando eu falei de densidade. Então, aqui, perto da superfície terrestre, a força gravitacional é maior, e vocês podem até ver aqui pelo esquema de cores que tem muito mais moléculas. E à medida que a gente vai se afastando da superfície, as moléculas vão ficando cada vez mais distantes umas das outras, até que no espaço sideral, que é praticamente um vácuo, não vai haver praticamente molécula nenhuma. Então, não há pressão dessas moléculas lá num vácuo, porque praticamente não há moléculas. Beleza? Bom, o que a pressão atmosférica pode causar de efeito prático aqui na nossa vida cotidiana? Tá? Graças a ela, olha, é que a gente consegue, por exemplo, utilizar o canudinho. Acho que vocês vão se lembrar disso da sala de aula. Então, eu até coloquei uma interrogação aqui, será que existe força de sucção? Na verdade, o que está ocorrendo, olha, como o copo ele está aberto, não tem nada tampando ele, então as moléculas de ar aqui da atmosfera pressionam a superfície do líquido, estão fazendo uma pressão, né, que é força sobre essa área aqui, e quando a gente chupa o líquido que está aqui dentro, a gente está retirando moléculas de ar que estão aqui dentro do canudo, no interior do canudo. Então a pressão aqui na superfície fica maior do que a pressão dentro do canudo, o que faz então com que as moléculas do líquido possam chegar até a nossa boca. Tá joia? Aí um outro efeito bem bacana para isso é a questão de bombeamento em locais de difícil acesso e retirada de água. Se a gente colocar a bomba aqui em cima, ela vai ter o mesmo efeito, ó, do canudo.
tá? Se a gente colocar a bomba embaixo, ela não vai estar retirando o ar da tubulação, ela vai estar empurrando as moléculas aqui para cima. Então, nessa situação aqui, olha, onde quando a bomba está em cima, que é semelhante ao do canudo, existe uma limitação que se deve à densidade do fluido. Não sei se vocês vão se recordar que para o caso da água, a altura máxima que a água pode subir aqui é de cerca de 10 metros, aproximadamente 10 metros. A gente até fez esse cálculo na sala de aula, eu deixei na lousa para vocês fazerem. Beleza? Bom, quais são outros efeitos que a pressão pode exercer? Se o ar for retirado aqui de dentro desse vagão, a força que as moléculas de ar exercem aqui do lado de cima são tão intensas que vão esmagar esse vagão. Eu lembro que eu mostrei esse vídeo aqui para vocês e vou colocar para rodar de novo aqui, só para vocês verem o que acontece, tá? Então olha lá. Pessoal, tem uma tubulação aqui que está retirando o ar que está dentro do vagão. Isso é o que a gente faz quando está utilizando ali o canudinho para poder ingerir líquido. Olha lá que interessante. Então a pressão é muito grande, tá bom, gente? Bom, o que mais? Como que a gente calcula, então, a variação da pressão com a profundidade? Isso ocorre por meio da lei de Stevin. Então, na sala de aula eu demonstrei essa lei para vocês. A gente pega o fluido em repouso, coloca todas as forças que estão agindo no fluido. Então tem a força que está do lado de cima da superfície do fluido, a força que está do lado de baixo e as forças laterais. Como o fluido está em repouso estático, as forças laterais se anulam. Então as forças que ficam presentes ali, a força que o fluido que está embaixo do objeto faz sobre a superfície de baixo, e a força que o fluido que está em cima e mais a pressão atmosférica faz sobre a parte de cima. Então, quando a gente escreve a primeira lei de Newton e coloca que a força resultante na vertical é igual a zero, e faz as substituições, lembrando que força é pressão sobre área, a gente consegue chegar aqui, ó, na equação de Stevin, tá bom? Então, o que é esse P2 aqui? Como exemplo, eu poderia falar, olha, que essa P2 aqui seria a pressão nesse ponto 2, tá bom? E a P1, por exemplo, ó, seria a pressão aqui, nesse ponto 1, tá joia? Beleza? Correto? Então é isso, pessoal. A pressão depende só da profundidade. Por que ela não depende do formato do recipiente? Não sei se vocês vão se lembrar, se a gente pegar esse recipiente aqui que está inclinado, a força normal que o recipiente faz, vou tentar desenhar a força normal aqui, está bem pequenininho, ó. A força normal que o recipiente, que essa parede faz sobre o fluido, equilibra a própria pressão, né, ou a força que essas moléculas estão fazendo, olha, aqui no recipiente. Então essas duas aqui, ó, acabam se anulando, tá certo? Então por isso que realmente só depende da profundidade. Tá bom? Na verdade aqui o ponto 1, para ficar mais fácil aqui pra gente, eu vou apagar aqui e vou colocar aqui na superfície, tá joia? Então nesse caso, como todos os recipientes aqui estão abertos à superfície, esse P1 aqui, ó, fazer a setinha aqui, seria o P0, a pressão atmosférica, tá bom? Então aqui na superfície, ó, tá agindo em todos os recipientes aqui o P0. E essa equação vale para qualquer cálculo? A resposta é não. Ela vale para líquidos, já que a gente viu ali que os gases têm um comportamento bastante diferente dos líquidos. Então, para gases existem expressões um pouco mais complicadas que a gente pode utilizar para fazer isso, mas que não é o escopo aqui da disciplina de física geral, tá joia? Talvez vocês vejam isso em disciplinas mais específicas aí do curso de vocês. Então, ó, reforçando aqui de novo, não depende do formato do recipiente, porque as forças que não estão na vertical acabam se anulando. É lá a primeira lei de Newton, tá joia? Bom, isso implica, pessoal, que tanto faz, olha, a gente está aqui dentro da piscina ou aqui no mar, se a gente tiver a mesma profundidade, por exemplo, 1 metro, a pressão que vai agir sobre nós será exatamente a mesma, uma vez que só depende da profundidade em relação à superfície, tá joia? Então a gente não vai sentir uma força diferente desde que a gente esteja a mesma profundidade, independente se a gente estiver aqui numa piscina ou estiver lá no meio do oceano. Beleza? Bom, aí tem uma questão aqui para vocês, olha. Usando a lei de Stevin e considerando
o fluido aqui, um único fluido no sistema, então nesse caso aqui, ó, vamos pegar como exemplo, ó, o fluido água. Tá joia? Então, se a gente considerar o mesmo fluido, será que essa situação é verdadeira? Vamos aplicar a lei de Stevin aqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, chamar de ponto 2, certo? E aqui, sei lá, vou chamar de ponto 3, mas eles estão no mesmo nível, correto? Se eu quiser calcular a pressão no ponto 2, ó, aplicando a lei de Stevin, fica assim, ó, P2 é igual a, e aqui no ponto 1, olha, nos dois casos a gente tem o P0, que é a pressão atmosférica, tá? Então, ponto 1, a gente tem aqui o P0, que é a pressão atmosférica. Então, se eu quiser calcular a pressão no ponto 2, de acordo com a lei de Stevin, eu vou colocar que o P2 é igual a P0 mais ρ do líquido, no caso aqui a água, vou até escrever a água aqui para vocês se lembrarem, vezes G, vezes a profundidade em relação à superfície, que nesse caso aqui está denominado como sendo D2, beleza? Se eu quiser calcular o P3, ó, o P3, também aplicando a lei de Stevin, isso vai ser igual a P0 mais o ρ da água, que é o mesmo fluido, vezes G, vezes o, deixa eu apagar aqui, vezes o D1. Olha só, mas os pontos 2 e 3 estão à mesma profundidade no mesmo fluido. Então, pela lei de Stevin, olha, o P2 tem que ser igual ao P3. Então, se a gente igualar essas equações, olha, a gente tem o P0 mais ρ da água vezes G vezes D2, e do outro lado, P0 mais o ρ da água vezes G vezes D1. Observem, a gente tem P0 dos dois lados, isso pode ser anulado, a gente tem G dos dois lados e temos a densidade da água dos dois lados. Mas olha aqui agora, o D2 não é igual ao D1, então essa situação para um único fluido jamais acontecerá. Não importa a espessura ou a largura aqui dos recipientes, tá bom? Então essa situação aqui, olha, é falsa, tá joia? Por quê? Mais uma vez, mesmo tendo isso aqui sendo mais largo, olha, a força normal aqui da superfície vai equilibrar, tá? Ó, a normal aqui dessa superfície vai equilibrar essa força de pressão horizontal aqui. Aliás, essa força horizontal, que eu vou chamar aqui de Fx, tá? Só para vocês ficarem entendidos. Então, a normal equilibra aqui o Fx, tá bom? Então, essa situação aqui não é verdadeira. Isso se for um único fluido, beleza? Se tiver uma mistura de fluidos, vai ficar um pouquinho diferente. Tá joia? Depois a gente vê. Bom, aí dando continuidade, aqui eu coloquei, esse aqui é um exemplo que está lá no livro do Hewitt, então tem o peixinho aqui mergulhado no fluido líquido, pontos a mesma profundidade estarão exatamente a mesma pressão, beleza? Então, qual que é a diferença, ó, de um lago raso e extenso e de um lago profundo, mais curto? A pressão aqui, olha, vou chamar aqui de situação 1, e aqui de situação 2. No fundo, olha, ó, no fundo, a gente tem que o P2 vai ser maior do que o P1, só depende da profundidade, tá joia? Imaginando que esse fluido aqui tem repouso, já que é uma represa, né, a movimentação é muito pequena, porque depois a gente vai ver na semana que vem na aula de hidrodinâmica que a pressão também varia com a velocidade, mas na situação real, numa represa, isso aqui é praticamente imóvel. Beleza? A velocidade é extremamente baixa. Então a lei de Stevin é perfeitamente aplicada aqui, tá? Aí eu comentei com vocês também que geralmente as caixas d'água principais, isso sem considerar bombeamento, tá bom, pessoal? Toda cidade vai acabar praticamente necessitando de ter uma bomba ou várias bombas nas estações de tratamento de água. Então, se a gente imaginar uma situação, uma cidade pequena, se a gente conseguisse imaginar uma cidade pequena que tivesse a caixa d'água mais alta do que todas as demais casas, residências, seja lá o que for, a pressão aqui embaixo, olha, na tubulação, ó, em todos esses pontos aqui, certo? De acordo com a lei de Stevin, ia depender, ó, da profundidade dessa coluna de água em relação à superfície. Vou chamar aqui de H, beleza? Que é o mesmo H que está aqui na expressão. Então, observem que esse H aqui é maior do que todas as outras profundidades que estão aqui no desenho.
Então, se a gente tivesse uma situação como essa, fosse possível, nem precisaria de bomba para levar água até nossas casas e residências. Tá joia? Então, como eu disse, isso é superado, como isso é muito difícil de acontecer na prática, com a instalação de bombas semelhantes, pessoal, a essa bomba. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. A essa bomba aqui, tá? Que é uma bomba que vai empurrar o líquido, já que essa aqui tem aquela limitação de 10 metros, praticamente 10 metros de altura. Beleza? Espero que tenha dado aí para vocês relembrarem. Aí tem um exemplo aqui que eu não vou fazer, vou deixar aqui como um desafio para vocês resolverem, para a gente poder aplicar a equação, a lei de Stevin, né, a equação de Stevin. Então tá aqui, olha, um tanque de armazenamento de 12 metros de profundidade está cheio de água. O topo do tanque é aberto ao ar, ou seja, tem a pressão atmosférica agindo ali. Então, qual é a pressão absoluta? Qual é a pressão manométrica? Bom, a gente estava falando em pressão hidrostática, né? Porque está falando de uma pressão no qual o fluido ele está em repouso, certo? Mas essa pressão total que vem lá da lei de Stevin, que é a soma da pressão, nesse caso aqui atmosférica, mais a pressão referente ao peso da coluna do líquido, ela se chama absoluta. Acho que vocês vão se recordar disso, beleza? Então, quando a gente quer calcular a pressão total, ela tem o nome de pressão absoluta. Na pressão manométrica, a gente vai ver daqui a pouquinho, a questão do manômetro, ela se deve ao peso da coluna do líquido, tá? Então, isso aqui se refere ao peso da coluna de fluido. Beleza? E no caso desse exemplo, como o recipiente está aberto, o P0 é a própria pressão atmosférica. Tá joia? Então guardem esse termo aí. Se qualquer exercício, lá na lista tem exercício assim, estiver pedindo para vocês calcularem a pressão absoluta, então vocês vão ter que somar todas as componentes. Se por outro lado pedir para vocês calcularem a pressão manométrica, basta fazer ρ do fluido vezes G vezes a altura, aliás, a altura não, a profundidade em relação à superfície. Ou seja, isso equivale ao peso da coluna ali do fluido. Tá joia? Então essa é a pressão manométrica. Bom, como que se mede pressão? Há basicamente dois dispositivos com nomes distintos que fazem essas medidas. Quando a medida é da pressão atmosférica, esse dispositivo tem o nome de barômetro. Beleza? Na sala de aula eu expliquei para vocês, né, como Torricelli fez esse experimento para determinar qual era a pressão atmosférica em termos de coluna de mercúrio. Então o que ele fez? Vou relembrar rapidamente aqui com vocês. Imagina que vocês têm um tubo, enchem esse tubo de mercúrio, esse lado aqui é fechado, e vocês tampem essa extremidade. Aí vocês vêm, mergulham essa extremidade aberta, que ela está tampada ou com o dedo ou com alguma tampa, aqui dentro do mesmo líquido, do mercúrio, e depois tirem a tampa ou soltem o dedo. A coluna do fluido ela vai descer, deixando aqui dentro, ó, praticamente um vácuo, já que não vai ter, já que ela estava cheia de mercúrio aqui, praticamente não tinha ar. Então, quando ela mergulha, isso aqui não tem ar, propiciando peso aqui em cima dessa separação aqui das duas superfícies. Beleza? Então, quando o Torricelli fez isso com o mercúrio, ele chegou na conclusão que essa altura aqui, não importava quantas vezes ele repetiu o experimento, isso é nível do mar, e lá na Itália ele conseguia fazer isso, essa altura aqui não passava de 760 milímetros de Hg, tá bom? Isso lá a nível do mar, beleza? Então, aí, em homenagem a Torricelli, for esse barômetro aqui chama barômetro de Torricelli, beleza? Tem uma versão um pouquinho mais moderna do barômetro de Torricelli, que é essa daqui do lado direito, mas que também produz o mesmo efeito, ela só é um pouquinho mais moderna. E como que a gente calcula aqui a pressão, né? Quanto vale a pressão dessa coluna de fluido? Ora, se a gente aplicar a lei de Stevin aqui na superfície, pessoal, a gente sabe que a pressão aqui no fundo do recipiente, tá? Sei lá, vou chamar aqui de ponto 2 e aqui na superfície de ponto 1. A gente sabe que o P2 é igual ao P1, certo? Que nesse caso aqui é o P0, que é a própria pressão atmosférica, mais ρGH. Beleza? Porque a pressão aqui é zero, praticamente é um vácuo, não tem massa de ar aqui em cima. Beleza? Então, nesse caso, ó, P0, se a gente colocar a equação de Stevin, eu fiz isso na lousa com vocês, e eliminando os termos, a gente sabe que a pressão atmosférica é igual a ρGH.
Beleza? Então, pela altura aqui da medida da coluna, é possível determinar qual é a pressão atmosférica. Tá joia? Bom, falando em pressão manométrica, eu fiz essa perguntinha aqui para vocês lá na sala de aula e vou repetir aqui novamente. Será que realmente a pressão num pneu que está furado é igual a zero? Se vocês forem lá no posto e ele estiver completamente furado e conectarem a ponta do manômetro aqui, vocês observarão que a leitura lá vale zero. Então, por que acontece isso? Ó? Lembra que a pressão manométrica, vou colocar aqui, ó, P manométrica, Pman aqui, é igual a ρ do fluido vezes G vezes H, certo? Se não tiver ar aqui dentro, imaginando que o pneu está completamente vazio, tá? Isso termo aqui é eliminado, é igual a zero. Então, essa pressão aqui vai ser zero. É isso que o manômetro vai ler. Então, essa daqui, ó, será a leitura do manômetro. Beleza? Porém, a pressão que está agindo aqui sobre o pneu não é zero. Ela é zero internamente. Porém, do lado externo aqui, pessoal, a atmosfera, ó, exerce pressão, que seria o P0, a pressão atmosférica. Então tem que tomar muito cuidado com isso, essa questão conceitual, tá bom? Pressão praticamente zero, gente, só vai ter lá no universo, na parte sideral, onde as galáxias, planetas, enfim, objetos celestes estão extremamente distantes e há praticamente um vácuo entre eles, não tem atmosfera. Aí sim a gente vai ter pressão mesmo, praticamente como sendo igual a zero, ok? Espero que tenha dado para recordar aí. Bom, por outro lado, se a gente estiver interessado em medir a pressão num gás, aí o nome que a gente dá para esse instrumento não é mais barômetro, como aqui no caso anterior, quando a gente quer medir a pressão atmosférica, tá? O nome que a gente dá para esse instrumento é manômetro. Aí, gente, existem diversos tipos de manômetros. Manômetros de tubo aberto, manômetro de tubo fechado e por aí vai. Então, como que o manômetro faz o cálculo aqui? Apresenta para a gente um resultado. Ora, pela lei de Stevin, imagina que isso aqui, né? Imagina não, isso aqui é um gás, deixa eu escrever aqui, ó, gás. E aqui, ó, um outro fluido qualquer, tá? Que não é o mesmo ali. Fluido. Ok? Diferente do gás. Ok? Se a gente aplicar a lei de Stevin aqui no fundo do recipiente, a gente sabe, ó, que a pressão aqui nesse ponto é exatamente igual à pressão nesse ponto. Beleza? E aí quando a gente aplica a equação de Stevin dos dois lados, a gente chega numa relação, olha, parecida com essa daqui. Tá joia? Aliás, desculpa, essa aqui é a própria equação de Stevin, né? Então, quando a gente aplica essa equação aqui dos dois lados, a gente consegue, se a gente chamar, ó, a pressão aqui é a pressão atmosférica, né? Fazer uma seta aqui vertical e essa daqui, deixa eu apagar aqui, senão vai ficar confuso. Essa pressão aqui, gente, ó, é o P0, tá bom? E a pressão aqui nesse canto aqui, ó, é a pressão do gás. Vou chamar de P gás aqui, tá bom? Aí se a gente aplicar a lei de Stevin aqui desse lado, a gente vai ter aqui, eu vou chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2, tá bom? Aqui do lado 1, ó, a gente tem que o P1 vai ser igual à pressão que está aqui na separação, que é a pressão do gás, ó, P gás, opa, ficou muito feio isso aqui, ó, P gás mais ρ de quem? Ó, desse fluido aqui, tá? E não do gás, ó, é o peso dessa coluna, mais ρ do fluido vezes G vezes H. E no lado 2, olha, a gente sabe, no lado 2 a gente tem o peso da coluna aqui do fluido e a pressão atmosférica aqui em cima na superfície. Então, no lado 2 a gente tem, ó, que P2 é igual a P0 mais o mesmo fluido, né, aqui do lado esquerdo, ρ do fluido vezes G vezes H. Então, se a gente sabe que essas duas pressões são iguais, já que elas estão no mesmo nível, a gente tem aqui, ó, que P1 é igual a P2. Então, P1, ó, P gás mais ρ, vamos chamar aqui de H1, tá? Porque as alturas aqui são diferentes, e aqui de H2. Então, a gente tem que P gás mais ρ do fluido
vezes G vezes H1 é igual do outro lado, ó, P0 mais ρ do fluido vezes G vezes H2. Então, tendo os dados aqui de altura não, desculpa, gente, profundidade, né? A gente sempre confunde isso, é profundidade. Tendo os dados aqui de profundidade e a densidade do fluido, a gente calcula, ó, qual é a pressão do gás aqui, isolando esse termo. Se a gente isolar esse termo, ó, ficaria assim, ó, Pgás é igual a P0 mais ρ do fluido vezes G, ρ do fluido, deixa eu apagar aqui, ó, ρ do fluido vezes G vezes, se esse termo for para o outro lado, ó, isso aqui é comum, certo? A gente põe em evidência, então fica, ó, H2 menos H1, pronto, ó. A gente consegue então, ó, sabendo aqui, deixa eu corrigir o P0, ficou muito feio também, ó. Então, conhecendo o valor do P0, conhecendo a densidade do fluido, o G, e a diferença dessas profundidades, a gente calcula então qual é a pressão do gás. Então, é isso aqui que um manômetro de tubo aberto vai mostrar para a gente na sua medição. Beleza? Bom, aqui tem alguns exemplos de manômetro para vocês verem. Então, esse aqui é um tipo de manômetro, esse aqui é um outro tipo de manômetro, usado principalmente para encher pneu de bicicleta. Geralmente eles vão estar calibrados, olha, em PSI. Eu já mostrei lá atrás para vocês, um PSI é aproximadamente, né, 6,7 vezes 10 a terceira pascais. Beleza? Joia? Bom, o que mais? Essa questão eu já fiz para vocês agora há pouco, então eu acho que está tranquilo. Então até aqui a gente viu pressão, review, aliás, pressão, review a lei de Stevin. Beleza? Então vamos passar para o próximo conceito, que é o princípio de Pascal. Bom, o que o princípio de Pascal nos diz? Ele trata da incompressibilidade de um fluido líquido. Então, gás ele pode ser relativamente fácil de comprimir ou expandir. Já um líquido, como por exemplo a água, ele é praticamente incompressível. Vocês podem até fazer o teste em casa. Coloca um tanto de água num recipiente, produz uma força e tenta comprimir. Vocês vão ver que isso não ocorre. Então, graças a essa incompressibilidade de um fluido líquido, a pressão aplicada num ponto ela é integralmente transmitida para o outro ponto do fluido. Na verdade, mais corretamente, seria a diferença de pressão. Imaginando que a pressão atmosférica já está agindo dos dois lados do material que a gente vai trabalhar, certo? Se ele estiver exposto à atmosfera, então a diferença de pressão, devido à força que a gente aplicar de um lado, vai ser integralmente transmitida por todo o fluido. Ok? Então isso é o princípio de Pascal. Então, graças a ele, quando a gente aperta ali a pasta de dente, aquele fluido líquido, pastoso que tem ali dentro, sai pelo outro lado, é graças a essa transmissão da diferença de pressão. Então, dada aí pelo princípio de Pascal. Beleza? Então, tem um exemplo aqui daquela manobra de Heimlich também, porque muitas vezes consegue salvar a vida de pessoas aí que sofram com engasgos. Beleza? Bom, em termos de aplicações de engenharia, isso é muito utilizado, o princípio de Pascal, em qualquer dispositivo hidráulico, inclusive naqueles dispositivos que vocês vão produzir aí naquele projetinho que a gente discutiu em sala de aula e discutiu hoje cedo também. Beleza? Só para a gente poder relembrar aí, ok? Então isso acontece também numa prensa hidráulica, que não está mostrando aqui para vocês, acontece num elevador hidráulico, nas situações do dia a dia, e toda situação que envolver fluido líquido, o princípio de Pascal vai estar envolvido, ok? E a gente vai ver daqui a pouco que graças ao princípio de Pascal é possível que forças sejam multiplicadas. Lembrem-se que energia não pode ser criada nem destruída, e muito menos multiplicada. Já forças podem ser multiplicadas. Lá em Física 1 a gente viu que a gente pode multiplicar força aumentando ou não o braço de uma alavanca, por meio do torque, certo? A gente pode multiplicar as forças. Então aqui na parte de hidrostática, de hidráulica, a gente também consegue multiplicar forças dependendo da relação entre áreas, correto? Da nossa tubulação, ok? Então aqui para ilustrar, tem um ratinho pequenininho, uma área pequena. Então, o peso do ratinho aqui pode, dependendo dessa área e dessa área aqui do lado esquerdo, levantar inclusive um elefante. Beleza? Como que a gente faz isso matematicamente? Olha, imaginando que a gente tem aqui, olha, um elevador hidráulico, aplicando uma F1 aqui,
essa força, ou na verdade, né, a diferença de pressão vai ser integralmente transmitida aqui por todo esse fluido que é líquido, geralmente usa-se óleos, né? Usam-se óleos, ela vai ser integralmente transmitida aqui. Por que eu estou falando diferença de pressão, gente? Olha só, como isso está aberto para a atmosfera, aqui tem o P0. Isso aqui também está aberto, ó, também tem o P0. E se a gente aplicar a equação, a lei de Stevin aqui, em pontos de mesma profundidade, sei lá, ó, chama ponto 1 e ponto 2, a gente sabe aqui, ó, pela lei de Stevin, que sai lá da primeira lei de Newton, né, como eu comentei, ó, pela lei de Stevin, a gente sabe, ó, que a pressão no ponto 1 tem que ser igual à pressão no ponto 2, já que o fluido é o mesmo, e o que muda aqui, aliás, e a profundidade é a mesma, do ponto 1 e do ponto 2. Então, se a gente aplicar a lei de Stevin, vou só escrever aqui para vocês verem, né? Então, o que seria aqui no ponto 1, ó? Só vou escrever aqui, mas não vou fazer. Depois, se alguém tiver curiosidade, pode fazer, que isso a gente fez em sala de aula. Então, P1 aqui seria, ó, P0 mais ρ do fluido vezes G vezes H. P2 aqui seria o P0 também, já que está aberto para a atmosfera. Seria, ó, P0 mais ρ do fluido vezes G vezes H. Beleza? Se a gente igualar essas duas equações, a gente vai chegar nessa relação aqui embaixo. Lembrando, né, ó, que pressão, que a gente viu no comecinho da aula, é força sobre área. E trabalhando essas equações, a gente vai chegar na conclusão que a força F2 aqui, que estaria na saída, né, do nosso sistema, ou seja, essa aqui é a entrada, aplicando uma força pequena, igual aquele exemplo lá do elefante, né, o anterior do elefante, uma força pequena vai produzir uma força muito grande do outro lado. Então, quão grande vai ser essa força? Ó? Depende desse fator aqui da área. Depende dessa razão entre as áreas. Então, quanto maior, ó, for a área 2 aqui, o lado da saída, em relação à área 1, maior, ó, será o F2. Ou seja, a força que é produzida para interagir aqui com essa superfície. Beleza? Então, utilizando aí a lei de Stevin, usando do fato de que um fluido líquido é incompressível, ou seja, a lei de Pascal, a gente chega nessa relação entre força e área. Beleza, gente? Então, maior será a força produzida aqui, quanto maior for a diferença entre a área 2, que é a saída aqui do nosso sistema, e a área 1, que é a entrada do nosso sistema. Tá joia? Então, esse aqui é o princípio de Pascal. Bom, vamos passar para o último tópico aqui da nossa revisão, que é o princípio de Arquimedes. Eu lembro que na sala de aula eu perguntei, acho que todo mundo da turma falou que já tinha dado um mergulho e já tinha percebido que dentro do fluido tinha a sensação de estar mais leve, ou seja, tem uma força aparente ali, que inclusive é o que eu pedi para vocês calcularem lá naquele experimento, tá? Bom, então o que nos diz o princípio de... Aliás, desculpa, tá, gente? O princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes, ele está relacionado à força de empuxo, tá bom? Então, quando a gente tem um objeto mergulhado dentro de um fluido, a gente já viu lá no comecinho que a pressão, que a força, né, exerce uma pressão em toda a área superficial dele. E a gente viu pela lei de Stevin que a pressão aqui, gente, eu vou chamar aqui de P2, e aqui em cima, ó, de P1. A gente viu pela lei de Stevin que a pressão depende da profundidade. Então, nesse caso, ó, o P2 é maior do que o P1. E lembrando, né, que pressão é igual a força sobre área, certo? Então, o empuxo, ou a força de empuxo, tá, nada mais é do que a força resultante que aponta para cima, que equilibra a força peso aqui que é exercida sobre o objeto, tá? Deixa eu colocar um FG aqui para vocês se recordarem, beleza? Então, a força de empuxo, gente, depende única e exclusivamente do peso de fluido que o objeto desloca. Então, aqui eu sempre falei para vocês na sala de aula e vou retomar aqui de novo, há muita confusão para cálculo de força de empuxo, porque às vezes o aluno quer calcular a força de empuxo usando, por exemplo, a densidade do objeto que está imerso aqui no fluido. E não é isso. A força de empuxo é essa força resultante
Desculpa, é essa força resultante que age para cima, tá? Que equilibra essa força que está devido a essa pressão 1 aqui, com a força devido à pressão 2 aqui no fundo do recipiente. Então, se a gente aplicar a primeira lei de Newton, vou colocar aqui só para relembrar vocês rapidamente, ó. Se a gente aplicar a primeira lei de Newton aqui, tá, na vertical, a gente sabe que a força resultante na vertical é igual a zero. Então, para cima, ó, a gente tem uma força F2, que resulta na P2, e para baixo a gente tem duas forças, ó, a força F1 que resulta aqui na pressão 1 e a força peso. Então a gente tem aqui nesse caso, ó, que o P2, aliás, desculpa, a gente está falando em força, leis de Newton, que olha, já que a resultante é igual a zero, que o F2 é igual, olha, a F1 mais FG. Beleza? Então só para relembrar aí a primeira lei de Newton. Tá joia? Então, como que a gente calcula a força de empuxo? Ó? É igual ao peso do fluido deslocado. Então, tudo vai o índice do fluido. Ó. Então, como que a gente calcula a força-peso? Deixa eu colocar aqui, caso alguém tenha esquecido. Ó. Então, como que a gente calcula FG para o fluido? Ó? Massa do fluido vezes G. Beleza? Ó, massa do fluido vezes G, que é o que eu coloquei aqui, ó. Beleza? Então, força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Beleza? Então, massa do fluido vezes G. Porém, a gente viu no início da aula, ó, que a densidade do fluido é igual a massa do fluido dividido pelo volume do fluido. Então, aqui no lugar da massa, se a gente isolar a massa aqui, olha, fica a densidade vezes o volume. Beleza? Então, por isso que a continuação da equação, ó, tá, densidade, vou colocar um F aqui, só para ficar mais claro que a gente está falando do fluido, tá? Ó, densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes o campo gravitacional, beleza? Aí, descrevendo, né, o princípio de Arquimedes, o que significa? Olha, um corpo total ou parcialmente imerso, ou seja, dentro ali do fluido, sofre a ação de uma força cujo módulo é igual ao próprio peso do fluido. É essa equação aqui que eu acabei de explicar para vocês. E que sempre vai apontar para cima. Então aqui a força de empuxo, gente, ó, apontando para cima. Tá bom? Olha aqui, nessa situação também, ó, sempre aponta para cima. Beleza? Bom, nesses problemas, a grande dificuldade, a maior dificuldade está em calcular, gente, quanto vale, ó, o volume do fluido. Certo? Essa é a maior dificuldade quando a gente está trabalhando com os conceitos, com o conceito de empuxo, beleza? Aí lá naquela prática que vocês fizeram no laboratório, como que vocês calcularam lá, ou aliás, mediram o volume deslocado? Ó? Algo similar ao que está aqui mostrado nessa figurinha. Vocês pegaram o cilindro, vocês tinham lá 100 ml de água, pegaram o cilindro, mergulharam o cilindro na água e viram o quanto que o volume deslocou ali naquela escala de marcação. Então teve grupos que eu acho que deslocou 15 milímetros, teve mililitros, aliás, depois vocês calcularam o volume, né? Mas falando em altura ali, deslocou 15 milímetros, teve grupo eu acho que deslocou 13, aí cada grupo fez a sua estimativa lá. Não, ali era mililitros mesmo, né? Estava graduado em ml já, tá, pessoal? Desculpa aí a falha, mas já estava graduado em ml lá. Beleza? Então, como que se calcula isso, gente? Quando o objeto é inteiro imerso, olha onde que está aqui o X da questão. Ó. O volume do fluido é igual ao volume do objeto. Então, imagina que aqui o objeto tivesse um volume de 1 centímetro cúbico. Então, quando eu mergulho ele no fluido, ele vai deslocar os mesmos 1 centímetro cúbico. Ou se tiver um recipiente do lado, no caso desse já está completo, ele vai apresentar aqui um volume igualzinho ao volume do objeto. Ah, professor, e se o objeto não estiver totalmente imerso? Ora, se ele tiver com metade do volume dele imerso, o volume do fluido vai ser igual a metade do volume do objeto. Se ele tiver com 80% do volume submerso, se o objeto tiver 80% submerso, o volume do fluido vai ser igual a 80% do volume do objeto. E aí sim, como que calcula o volume do objeto? Olha, do objeto a gente também pode usar a densidade, mas aí não é a densidade do fluido, ó, seria a densidade
do objeto seria igual a massa do objeto dividido pelo volume do objeto. Observem que isso é para o objeto, tá ok? Para o fluido, para o empuxo, é sempre o fluido. Beleza? Ah, mas como que eu vou calcular o volume do fluido? Vai depender de cada situação. Você pode, por exemplo, ter dados do objeto que possibilitem que você calcule o volume do objeto, certo? Vocês conseguem calcular o volume aqui do objeto e depois, com isso, obter qual é o volume do fluido deslocado, dependendo de quanto o objeto estava ou não submerso. Beleza? Bom, e aí, pelo princípio de Arquimedes, a gente consegue determinar se um objeto flutua ou afunda, ou fica em equilíbrio, tá joia? Então, como que a gente faz isso? Ora, não uma questão de análise de forças. Então, para um objeto afundar, olha, imagina aqui que o fluido é água, nas três situações, que a força de empuxo, deixa eu escrever aqui para relembrar vocês, a gente acabou de calcular ali, que a força de empuxo é igual a massa do fluido vezes o volume do fluido vezes G. Ora, então essa força de empuxo depende do volume do fluido. Nessa situação aqui, o volume do fluido, nessas situações, olha, o volume do fluido é igual ao volume do objeto, já que o objeto está imerso aqui no fluido. Então, se o objeto está afundando, significa que o peso do objeto, o Fg aqui, deixa eu colocar aqui, nas três situações, aqui, Fg e Fg. Se ele está afundando, fazendo esse movimento aqui, gente, deixa eu trocar a cor aqui para não confundir com a das forças. Espera aí. Vou colocar aqui em verde, tá? Então, significa que ele está fazendo... Ixi, verde ficou horrível. Espera aí. Não dá para enxergar. Deixa eu pôr em preto. Então, se o fluido está fazendo, se o objeto está fazendo esse deslocamento aqui, vou escrever aqui um vetorzinho de deslocamento, certo? Se ele está fazendo esse deslocamento, só pode significar que a força peso nesse caso é maior do que a força de empuxo. Ele vai afundar até quando? Até provavelmente tocar aqui na superfície. Quando ele está na superfície e ele vai estar em repouso, pela primeira lei de Newton, a força peso vai ser igual à força resultante para cima, mas só a hora que ele tocar na superfície, beleza? Bom, por outro lado, quando que o objeto começa a flutuar, ou seja, fazer um deslocamento, olha aqui, no sentido para cima aqui, certo? De baixo para cima, sentido de baixo para cima. Ora, se a força de empuxo for maior do que a força peso, até quando ele vai fazer isso? Até ele entrar em equilíbrio novamente aqui na superfície. Ah, professor, mas como que ele vai entrar em equilíbrio aí na superfície? Gente, o empuxo, a força-peso, o empuxo está fazendo ele para cima, certo? A força-peso está fazendo ele para baixo. Quando ele sai para a superfície, vai ter a pressão, a força aqui que vai provocar a pressão. Lembra? A força das moléculas de ar, o P0. Então, a soma do P0 mais o Fg vai dar a força de empuxo. Beleza? E aí, numa situação de equilíbrio, que é aquela que a gente veio estudando e que inclusive definimos aí a lei de Stevin, nessa situação, a força-peso é exatamente igual à força gravitacional. Tá joia? Bom, falando ainda em flutuação, resumir aqui de novo, se a força de empuxo for maior do que a força-peso, ocorre o início da flutuação, correto? Então, a força de empuxo, ela depende do volume, deixa eu colocar um F aqui, ela depende do volume do fluido deslocado, depende da densidade do fluido e depende do G. Ora, se a gente imaginar que a densidade do fluido não varia, o fluido é homogêneo, pelo menos numa parte no qual o objeto está submerso, a gente percebe aqui claramente uma dependência muito grande do volume do fluido. Que, relembrando de novo, se o objeto estiver completamente submerso, o volume do fluido vai ser igual ao volume do objeto. Nesse caso, no desenho, parece que está metade, meio a meio, né? Então, nesse caso, o volume de fluido deslocado, quando esse objeto é imerso aqui no fluido, é exatamente igual a metade do volume do próprio objeto, tá bom? Olhando aqui para o desenho, a gente vê aqui que nesse caso a gente pode estimar como sendo metade, tá joia? E aí eu coloquei aqui de novo, né, depende do volume do fluido deslocado, que é igual ao volume, da parte
do objeto que está imerso. Se ele estiver totalmente imerso, ele vai ser igual ao volume do próprio objeto, tá bom? E o Fg é a força-peso. Então a força-peso, a gente viu aqui nas situações anteriores, ó, peso do objeto aqui, tá, gente? Tem influência total aqui na flutuação ou não. Então quando a gente vê lá alguns livros, né, ou pessoas falando, se o objeto for menos denso que a água, ele vai flutuar, se ele for mais denso, ele vai afundar. Isso não é verdade. Não totalmente, porque depende da densidade, olha aqui para a equação, mas depende do fluido. Se isso fosse verdade absoluta, pessoal, um navio de ferro, o ferro tem uma densidade em torno de 7,5 vezes maior do que da água. Um navio desse aqui feito de ferro ou aço, seja o que for, ele jamais flutuaria. Então por que que isso acontece, gente? Acontece porque o volume do navio, ou seja, o volume de água que ele desloca, ó, é muito grande, correto? Então isso faz com que a força de empuxo, ó, seja relativamente grande e consiga equilibrar a força-peso do objeto, que seria no nosso caso o navio. Então aqui para vocês terem uma ideia, ó, esse bloco tem a mesma massa dessa estrutura, mas olha o volume nesse caso, como é pequeno, ou seja, ele vai deslocar pouca água. A força de empuxo vai ser relativamente pequena. Agora, olha o mesmo objeto, que tem a mesma massa, mesmo objeto não, a mesma massa, vamos supor que aqui fosse 1 kg, e aqui também 1 kg. Mas agora, ela está distribuída num formato que ela vai deslocar muita água. Similar aqui, gente, ao navio, tá? Então, graças a isso, a força de empuxo vai ser muito alta nessa situação, em relação a essa outra situação. Então isso aqui já é uma prova para vocês que não é só a densidade que importa, mas sim o volume tem a maior contribuição, tá bom? Então muito cuidado com essa parte conceitual. E aí, para a gente finalizar a aula, vem a questão do peso aparente, que também era um cálculo lá que vocês tinham, aliás, vocês vão ter que fazer no relatório. Ora, pessoal, não é peso aparente? Quando a gente mergulha lá na água ou tá imerso na água, é aquela sensação da gente estar mais leve e de objetos estarem mais leves. Então, como que a gente faz esse cálculo? Olha, então o peso aparente é o peso do objeto, tá? Faltou o vetor aqui, deixa eu já corrigir, ó. Menos a força de empuxo. Olha aqui, pessoal. Então, a força de empuxo não está apontada para cima, olha a força de empuxo, o peso não está apontado para baixo, o peso. Então, o peso aparente nada mais é do que a própria força-peso menos o empuxo, a resultante dessas duas forças aqui. Beleza? Então isso é o peso aparente, está lá no relatório para vocês também calcularem. Bom, e aí a gente sabe que tem uma diferença muito grande entre fluido gasoso e fluido líquido. Mas mesmo assim, ó, num fluido gasoso, vamos imaginar esse balão imerso aqui no ar. Ora, a pressão continua, ela não segue mais a lei de Stevin. Não pelo... Bom, se for numa altitude pequena, né, se a gente considerar uma camada pequena, ela pode ser aproximadamente igual para um fluido líquido, mas isso vai estar descrito no problema ou no exercício, seja lá o que for, para vocês poderem aplicar a lei de Stevin, beleza? Mas a gente sabe, ó, que a pressão varia com a profundidade. Então vejam só, o P2 aqui, ó, se a gente imaginar a profundidade aqui sendo a superfície, correto? E a gente imaginar aqui, ó, uma profundidade H, o P2, ó, se a gente pudesse aplicar a lei de Stevin aqui, se isso fosse uniforme, sei lá, numa camada aí de uns 10, 15 metros, geralmente o ar é uniforme mais ou menos numa camada aí de 10, 15 metros, a gente aplicasse a lei de Stevin aqui e quisesse calcular a pressão no ponto 2, a gente escreveria assim, ó, que o P2 seria igual ao P1 da parte de cima aqui, ó, mais o ρ do fluido aqui, que no caso é o ar, vezes G, vezes H, ou seja, ó, o P2 é maior do que o P1 do jeito que está escrito aqui, beleza? Então a força de empuxo, se o balão está numa ascendente, vai apontar para cima. Então a força de empuxo, para relembrar aqui de novo, acho que fica mais claro agora para vocês aqui no caso do balão, então a força de empuxo é a resultante entre a força que provoca a pressão na parte de baixo e a força que provoca a pressão na parte de cima, tá? Diferentemente do peso aparente, que é a resultante entre o empuxo e a força-peso. Veja que o empuxo é resultante entre essas duas forças aqui que originam as pressões na parte de baixo e na parte de cima. Beleza? Então, de novo, ó,
Como que eu calculo a força de empuxo? Massa do fluido deslocado. Quem é o fluido deslocado? É o ar. Imagina que o balão tenha 10 metros cúbicos de volume. Ele vai deslocar, a hora que ele é inflado, 10 metros cúbicos de ar. Então o volume do ar seria igual ao volume do balão. Se a gente continuar a equação aqui, né, substituir a massa pelo volume vezes a densidade, daria a densidade do ar vezes o volume do ar vezes G. E nesse caso, ó, específico, o volume do ar é igual ao volume do objeto, que no caso aqui é o balão. Tá bom? Eu acho que dessa forma deve ter ficado um pouco mais claro para vocês. Bom, pessoal, era isso. Aqui termina a nossa revisão da parte de hidrostática e na próxima semana a aula que eu vou gravar e mandar para vocês já vai ser da parte da hidrodinâmica. Boa noite e boa semana para vocês. Tá joia?